Bom dia. A crise do coronavírus tem detonado nossa tradicional forma de concebir nosso relacionamento social e nossa forma de entender o papel do Estado. Nestes momentos de uma crise planetária sem precedentes na história recente, é muito importante tomar em conta algumas considerações. O Estado tem que garantir uma presença muito forte para que as medidas sanitárias sejam levadas para toda a população. E quando falamos toda a população, fundamentalmente com prioridade, aqueles grupos de pessoas que historicamente han estado esquecidos e desfavorecidos. Eles são os mais vulneráveis. Eles têm as condições materiais menos garantidas na defesa da sua saúde. A saúde humana é um direito fundamental. Não podemos fazer brincadeiras com isso. Não é uma gripezinha. Não é uma questão para levar a brincar com ela. As políticas têm que ser muito sérias e muito contundentes. Todos os países têm que seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O isolamento social, o confinamento, vira agora um instrumento importantíssimo e básico. Agora bem, também temos que ser conscientes que essas pessoas desfavorecidas, esquecidas historicamente do sistema político e social, também devem ser ajudadas para garantir a seu modo de vida cotidiano com dignidade. Logicamente, o isolamento e o fechamento dos trabalhos e das atividades econômicas coloca de novo esta população numa dupla situação de risco, já que não garante para eles o mínimo vital diário para suas subsistências. As políticas públicas têm que estar aí para garantir também uma mínima renda vital para aqueles com dignidade puedan sobreviver e garantir suas necessidades pessoais e familiares. Agora bem, isso não é uma carta branca. Já está passando em alguns países da Europa, como na Hungria, na Polônia, está passando nos Estados Unidos. Temos o exemplo intolerável da situação da presidência do Brasil, outros países como Filipinas, donde estas medidas estão servindo para tentar obter poderes absolutos e que o Estado não tenha que rendir conta aos poderes democráticos e aos meios de comunicação livre. Estão sendo utilizados esses poderes de uma maneira arbitrária, de uma maneira discriminatória, de uma maneira abusiva, em alguns casos até genocida, contra as próprias populações desses países, movidos só por interesses políticos partidários. A situação tem que ser denunciada. O fato é muito grave. A democracia e os direitos humanos, nestes momentos de pandemia, têm que ser duplamente reforçada. O verdadeiro patriotismo é aquele que tem todos os recursos à sua disposição para garantir a saúde e a vida de seus cidadãos. De todos, sem discriminação. Aqueles que não façam terão que responder, não só na justiça terrena, sino também provavelmente na justiça de Deus. Olá, boa tarde. Os impactos do Covid-19, do coronavírus, está sendo manifestado em todos os âmbitos. Logicamente, também no âmbito ambiental. As políticas desenvolvidas até o momento pela União Europeia estavam conseguindo grandes avanços, sobretudo na matéria da luta contra os efeitos dos gases de efeito estufa e a perda da biodiversidade. Mas o problema continua aí. E, ao mesmo tempo que o coronavírus se manifesta, os problemas da poluição, da perda da biodiversidade e outros
danos ambientais continuam no planeta. Logicamente, os dados que foram conhecidos na China e depois em outras partes da Europa, especialmente na Espanha, tem como elemento relevante que o confinamento da população, o quase fechamento do transporte e a paralisação das atividades econômicas e industriais trazem como consequência positiva um aumento da melhor qualidade do ar, uma diminuição da poluição e dos gases do efeito estufa. Logicamente, esta é uma grande notícia, sobretudo num país, Espanha, e numa região como a Europa, onde o número de mortos prematuramente pela poluição nos âmbitos da cidade sobrepassa cientos de milhares de pessoas por ano. Agora bem, a pandemia também nos tem que fazer refletir quais são os origens e os condicionantes desta enfermidade. O vírus é um elemento biológico que forma parte do nosso planeta como outros seres vivos. Temos que pensar que provavelmente durante muito tempo nossa humanidade ha estado brincando a ser deuses, ha estado brincando a não respeitar a natureza, ha estado brincando achando que podíamos ser poderosos e ela tem se revelado contra nós. Mas agora é o momento de começar a trabalhar. É o momento de continuar a luta contra os danos ambientais e preparar, como assim tem feito a Comissão Europeia e outros espaços regionais, novas medidas para depois da pandemia. São os 4, brevemente, elementos que poderão ser definidos. Em primeiro lugar, a evitação do efeito rebote. Neste momento, a cidadania, a população está confinada. Se não se toma em conta um confinamento progressivo, uma desescalada progressiva, pouco a pouco, corremos o risco que a gente salga de novo na rua e comece o consumo descontrolado, o abuso, o uso do transporte do carro privado. Logicamente, com o rebote sobre a produção de efeito de gases estufa, do uso de elementos contaminantes, de um consumo abusivo com estragamento dos recursos naturais. Por isso é muito importante ter presente que a volta tem que ser progressiva e sempre implementando modelos de regresso de economia e sistema de produção verde. Em segundo lugar, temos que pensar que temos que cambiar o nosso sistema vital, nosso paradigma, nosso sistema de trabalho, nosso sistema de relacionamento tem que mudar. Até agora estamos numa sociedade baseada só no dinheiro, no consumo e em determinadas formas de nos relacionar com um grande uso e abuso dos recursos naturais. Temos que voltar a valorizar os bens naturais, a água, o aire, o sol e todo aquilo que a natureza, de maneira direta ou indireta, isso que se chama os efeitos difusos, tem para garantir nossa vida e para garantir nossa própria existência. Em terceiro lugar, temos que fazer uma aposta muito séria e contundente pela pesquisa. Muitas ações políticas ao longo da história, em momentos de crises como este, têm cortado o dinheiro para a pesquisa. Se consideram, e assim são, relevantes outros sectores, como garantir alimentação e vivenda aos setores mais desfavorecidos. Mas a pesquisa é muito importante. Não só tem que ser rebaixada a aportação à pesquisa, sino aumentada. A pesquisa é muito importante porque é a garantia do conhecimento e a prevenção de futuras pandemias, sobretudo nestes cenários que não sabemos ainda qual é a evolução total do fenômeno. E por último, um elemento muito importante, uma consciência e uma educação ambiental. O coronavírus tem que servir, e eu espero que seja assim,
para criar uma nova consciência sobre lo coletivo, sobre a corresponsabilidade, como nós somos responsáveis de o caminho que o planeta tenha a desenvolver. Não basta com colocar a culpa nos outros, nos estados, as outras pessoas. Nós também somos responsáveis. Esse esforço tem que ser comum. Milhões de pessoas fazendo atitudes positivas é muito importante para garantir a segurança do planeta. E também temos que ter presente que os danos que nós causamos ao planeta vão voltar contra nós. Esse dano pode ser a origem de futuras pandemias, pode ser a origem também de efeitos catastróficos climatológicos que matem a milhões de pessoas. A resiliência aqui será muito importante. Aguardamos que o coronavírus possa servir para criar um novo mundo, um mundo melhor de solidariedade, um mundo melhor de respeito, um mundo melhor de compreensão, baseado no respeito à natureza. Só ela e dentro dela as pessoas e as sociedades podem garantir seu desenvolvimento e sua própria existência. Olá, boa tarde. As medidas adaptadas para conter o coronavírus têm acelerado o processo em que o trabalho e a educação têm passado aos entornos digitais. As novas tecnologias digitais têm permitido, neste momento de crise, o mantenimento de numerosos empregos e também o mantenimento das comunicações e relações pessoais e as atividades de ócio neste momento de reclusão. A palavra mágica agora, neste período, no âmbito trabalhista, é o teletrabalho. Mas, ao respeito, cabem brevemente algumas considerações. Em primeiro lugar, desde o ponto de vista tecnológico, a pandemia tem constatado as grandes diferenças existentes nos âmbitos internos e também no âmbito internacional entre o acesso à tecnologia ponta e também o acesso à banda ancha 4 ou 5G, que permite um correto desenvolvimento das atividades do teletrabalho. Não todo mundo tem as mesmas condições para exercitar essa atividade no seu âmbito da prestação laboral. Portanto, as exigências terão que ser também diferentes. A tecnologia aqui é um fator clave que terá que ser implementado com políticas públicas de acesso a esses sectores de alta categoria tecnológica. Em segundo lugar, o teletrabalho constitui agora um elemento muito importante, mas não pode ser o elemento determinante para a construção do novo futuro. Logicamente que tem atividades que poderão ser desenvolvidas com eficácia e eficiência no âmbito do teletrabalho. Mas uma grande parte do trabalho ainda precisa da atividade pessoal, material, básica dos trabalhadores. E por isso que devemos ter presente, potenciar aquelas áreas que são suscetíveis do teletrabalho e não esquecer, inferiorizar aquelas outras que são básicas para a nossa alimentação e para garantir uma qualidade de vida sadia e básica. Estou pensando na agricultura, estou pensando na ganaderia, estou pensando em outros setores estratégicos básicos que hoje, neste momento, não são muito bem considerados pela população e que constituem um fundamento de manter nossa existência biológica. E, por último, respeito ao trabalho e aos direitos dos trabalhadores, logicamente, como anunciamos no início, o teletrabalho permite manter os postos de trabalho. Mas agora, com uma crise tocando na nossa porta, temos que ser conscientes que o teletrabalho não pode ser utilizado para acabar com empregos tradicionais ou substituir trabalhadores da empresa por outros teletrabalhadores, geralmente com um descenso, uma baixada importante do salário desses trabalhadores. O teletrabalho poderá chegar onde possa chegar, e o teletrabalho também tem seus riscos.
Utilizando a concepção marxista, a alienação do trabalhador. O trabalhador precisa, como todos os seres humanos, de seus relacionamentos sociais para se desenvolver. Não pode trabalhar numa burbuja isolado. Além que não há certeza que possa garantir completamente os direitos coletivos desse trabalhador. O direito à greve, o direito à negociação coletiva e todos aqueles direitos que de maneira solidária e coletiva os trabalhadores têm. Do mesmo jeito que não poderá garantizar a defesa sindical dos direitos dos trabalhadores. São alguns dos riscos que temos que pensar e que os novos tempos vão nos dar a construção dos novos paradigmas.